Oi gente, boa noite. O vídeo de hoje é para continuar a leitura do livro do Pequeno Príncipe que eu comecei a ler para vocês há alguns meses atrás. Eu li as 2 primeiras partes e eu recebi alguns pedidos para continuar fazendo a leitura desse livro aqui. É um dos primeiros livros que eu li durante a minha infância. Gosto muito desse livro e vou continuar lendo para vocês um pouquinho hoje. Espero que vocês gostem. Então, continuando a nossa história, na parte 3, eu vou apenas situar vocês. A gente parou na última vez quando o piloto tinha feito desenhos de carneiros pro Pequeno Príncipe. Esses desenhos aqui. E agora a gente vai continuar lendo a parte 3. Levei algum tempo para entender de onde ele viera. O príncipezinho, que me fazia milhares de perguntas, parecia nunca escutar as minhas. Palavras pronunciadas ao acaso é que foram pouco a pouco revelando sua história. Assim, quando vi pela primeira vez meu avião, não vou desenhá-lo aqui, pois acho que é muito complicado, perguntou-me: que coisa é aquela? Não é uma coisa. Aquilo voa. É um avião. Meu avião. Eu estava orgulhoso de dizer que eu voava. Então ele me perguntou meio assustado: como? Tu caíste do céu? Sim, respondi humildemente. Ah, isso é engraçado. E o Pequeno Príncipe deu uma bela risada que me irritou profundamente. Gosto que me levem a sério as minhas desgraças. Em seguida, acrescentou: então tu também vens do céu. De que planeta tu és? Vislumbrei um clarão no mistério da sua origem e perguntei repentinamente: tu vens então de outro planeta? Mas ele não me respondeu. Balançava lentamente a cabeça, observando meu avião. É verdade que nisto aí não podes ter vindo de muito longe. Mergulhou então num pensamento que durou algum tempo. Depois, tirando do bolso o meu carneiro, ficou contemplando o seu tesouro. Imagine como ficar intrigado com aquela simples menção a outros planetas. Esforcei-me então por saber um pouco mais. De onde vens, meu caro? Onde é tua casa? Para onde queres levar meu carneiro? Ficou algum tempo em silêncio e depois respondeu: bom, é que a caixa que me deste poderá à noite servir de casa para ele. Sem dúvida, e se tu fores um bom menino, te darei também uma corda para amarrá-lo durante o dia e uma estaca para prendê-lo. A proposta pareceu chocá-lo. Amarrar? Que coisa estranha. Mas se tu não o amarrares, ele vai-se embora e se perde. Mas aonde pensas que ele vai? Não sei. Por aí, andando sempre em frente. Então o Pequeno Príncipe disse muito sério: não faz mal, é tão pequeno onde moro. E depois, talvez com um pouco de tristeza, acrescentou ainda: quando a gente anda sempre em frente, não pode mesmo ir longe. Eu aprender assim uma segunda coisa importantíssima: o seu planeta de origem era um pouco maior que uma casa. Para mim, isso não era uma surpresa. Eu sabia que, além dos grandes planetas, Terra, Júpiter, Marte ou Vênus, aos quais se deram nomes, há centenas e centenas de outros, por vezes tão pequenos que mal se veem no telescópio. Quando o astrônomo descobre um deles, dá-lhe por um número. Chamam, por exemplo, asteroide 325.
Tenho sérias razões para supor que o planeta de onde viera o príncipezinho era o asteroide B612. Esse asteroide só foi visto uma vez ao telescópio, em 1909, por um astrônomo turco. Ele fizera na época uma grande demonstração de sua descoberta num congresso internacional de astronomia, mas ninguém lhe dera crédito por causa das roupas típicas que usava. As pessoas grandes são assim. Aqui a gente tem uma ilustração, um pop-up do astrônomo no telescópio. Bem bonitinho. E vai se movendo. Felizmente, para a reputação do asteroide B612, um ditador turco obrigou o povo, sob pena de morte, a vestir-se à moda europeia. O astrônomo repetiu sua demonstração em 1920, vestido numa elegante casaca. Então, dessa vez, todo mundo acreditou. Se lhes dou esses detalhes sobre o asteroide B612 e lhes confio o seu número, é por causa das pessoas grandes. Elas adoram números. Quando a gente lhes fala de um novo amigo, as pessoas grandes jamais se interessam em saber como ele realmente é. Não perguntam nunca qual é o som da sua voz, quais brinquedos ele prefere, será que coleciona borboletas? Mas perguntam qual é a sua idade, quantos irmãos ele tem, quanto pesa, quanto seu pai ganha. Somente assim é que elas julgam conhecê-lo. Se dizemos às pessoas grandes: vi uma bela casa de tijolos cor-de-rosa, gerânios na janela, pombas no telhado, elas não conseguem de modo algum fazer uma ideia da casa. É preciso lhes dizer: vi uma casa de 600 mil reais. Então eles exclamam: que beleza! Assim, se a gente lhes disser a prova de que o príncipezinho existia, é que ele era encantador, que ele ria, que ele queria um carneiro. Quando alguém quer um carneiro, é porque existe. Elas pouco se importarão e nos chamarão de crianças. Mas se dissermos o planeta de onde ele vinha é o asteroide B612, ficarão inteiramente convencidas e não amolarão com perguntas. Elas são assim mesmo. É preciso não lhes querer mal por isso. As crianças têm que ter muita paciência com as pessoas grandes. Mas com certeza para nós, que compreendemos o significado da vida, os números não têm tanta importância. Gostaria de ter começado essa história como nos contos de fada. Gostaria de ter começado assim. Era uma vez um pequeno príncipe que habitava um planeta um pouco maior que ele e que precisava de um amigo. Para aqueles que compreendem a vida, isso pareceria, sem dúvida, muito verdadeiro. Não gosto que leiam meu livro superficialmente. Dá-me tristeza lá narrar essas lembranças. Já faz 6 anos que meu amigo se foi com seu carneiro. Se tento descrevê-lo aqui, é justamente porque não quero esquecê-lo. É triste esquecer um amigo. Nem todo mundo tem um amigo. Eu corro o risco de ficar como as pessoas grandes, que só se interessam por números. Foi por isso que comprei um estojo de aquarelas e alguns lápis. É difícil voltar a desenhar na minha idade, principalmente quando não se fez outra tentativa, além das jiboias fechadas e abertas, aos 6 anos. Experimentarei, é claro, fazer outros retratos mais fiéis que puder, mas não tenho muita certeza de conseguir. Um desenho parece passável, outro já é inteiramente diferente. Engano-me também no tamanho. Ora o príncipezinho está grande, ora está pequeno demais. Hesito também quanto à cor de suas roupas. Vou arriscando então.
aqui e ali. Provavelmente esquecerei detalhes dos mais importantes. Peço que me perdoem. Meu amigo nunca me dava explicações. Julgava-me talvez semelhante a ele, mas infelizmente não sei ver carneiros através de caixas. Talvez eu seja um pouco como as pessoas grandes. Devo ter envelhecido. Agora, a cada dia eu ficava sabendo mais alguma coisa do seu planeta, da partida, da viagem. Mas isso, devagarzinho, ao acaso das informações colhidas de suas observações. Foi assim que vim conhecer no terceiro dia o drama dos baobás. Mas, gente, desculpa, eu tô errando um pouquinho na leitura porque eu comecei a ler aqui e eu tô sem óculos, então tá um pouquinho difícil de enxergar. Mas vou continuar a leitura aqui, vocês me perdoem os possíveis errinhos, às vezes eu perco na linha que eu tava, é porque eu tô sem óculos. Bom, vamos continuar então a leitura. Foi assim que vim a conhecer no terceiro dia o drama dos baobás. Dessa vez, ainda, foi graças ao carneiro, pois de repente o pequeno príncipe me perguntou, como se tivesse um sério problema: é verdade que os carneiros comem arbustos? Sim, é verdade. Ah, que bom! Não entendi imediatamente porque era tão importante que os carneiros comessem arbustos, mas o pequeno príncipe acrescentou: então eles comem também os baobás? E aqui tem uns elefantes que a gente vai ver lá na frente, no planetazinho do Pequeno Príncipe. E se a gente passar assim, a gente consegue ver estrelinhas. Eu espero que esse barulhinho seja um pouco agradável para vocês. Vou continuar a leitura. Expliquei ao príncipezinho que os baobás não são arbustos, mas árvores grandes como igrejas, e que mesmo que ele levasse consigo uma manada de elefantes, eles não chegariam a destruir um único baobá. A ideia de uma manada de elefantes fez o pequeno príncipe rir. Seria preciso colocar um em cima do outro. Mas sabiamente observou em seguida: os baobás, antes de crescerem, são pequenos. É verdade, mas por que tu desejas que os carneiros comam os baobás pequenos? Ora, vejamos, respondeu-me, como se tratasse de algo óbvio, e foi-me preciso um grande esforço para decifrar sozinho esse problema. De fato, no planeta do Pequeno Príncipe havia, como todos os outros, ervas boas e más, consequentemente, sementes boas de ervas boas e sementes más de ervas más. Mas as sementes são invisíveis. Elas dormem nas entranhas da terra até que uma cisme de despertar. Então ela se espreguiça e lança timidamente para o sol um inofensivo galinho. Se for de roseira ou rabanete, podemos deixar que cresça à vontade, mas quando percebemos que se trata de uma planta ruim, é preciso que arranquemos imediatamente. Ora, havia sementes terríveis no planeta do Pequeno Príncipe, as sementes de baobá. E aqui a gente tem a árvore de baobá. Acho que eu não vou conseguir mostrar para vocês. Deixa eu ver. Aqui em cima. Essas são as árvores do planeta do Pequeno Príncipe. As árvores de baobá. Tem algumas aqui. E vou continuar lendo a história aqui para vocês. Pois bem, o solo do planeta estava infestado. E quando não se descobre que aquela plantinha é um baobá, nunca mais a gente consegue se livrar dela, pois suas raízes penetram o planeta todo, atravacando. E se o planeta for pequeno e os baobás numerosos, o planeta acaba rachando. É uma questão de disciplina, disse mais tarde o pequeno príncipezinho. Disse mais tarde o príncipezinho. Quando a gente acaba a higiene matinal, começa a fazer com cuidado a higiene do planeta. É preciso que nós nos habituemos a arrancar regularmente os baobás, logo que se diferenciem das roseiras.
com as quais muitos se parecem quando pequenos. É um trabalho sem graça, mas de fácil execução. E um dia aconselhou-me a fazer um belo desenho para que as crianças do meu planeta tomassem consciência desse perigo. Se algum dia tiverem de viajar, explicou-me, poderá ser útil a elas. Às vezes não é inconveniente em protelar um trabalho, mas quando se trata de baobás, é uma catástrofe. Conheci um planeta habitado por um preguiçoso. Ele havia deixado ali que crescessem 3 arbustos. E, de acordo com as orientações do Pequeno Príncipe, desenhei tal planeta. Não gosto de assumir o tom de moralista, mas o perigo dos baobás é tão pouco conhecido e tão grandes são os riscos para aquele que um dia se perca no asteroide que a menos uma vez abro a sessão e digo: crianças, cuidado com os baobás. Foi para divertir meus amigos de um perigo que há tanto tempo os ameaçava, como a mim, e do qual nunca suspeitamos, que tanto caprichei naquele desenho. A mensagem que eu transmitia era de grande importância. Perguntarão, talvez, por que não há neste livro outros desenhos tão impressionantes como os baobás? A resposta é simples. Tentei, mas não consegui. Quando desenhei os baobás, estava inteiramente tomado pela iminência do perigo. Oi, gente, espero que vocês tenham gostado da leitura do livro do Pequeno Príncipe. Vou começar a deixar minha voz bem baixinha agora, porque eu vou encerrar o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura e a gente pode continuar em um outro momento. Eu posto vídeos de ASMR aqui no canal toda quarta-feira e eu posso ir intercalando outros temas de vídeos de ASMR e a continuação da leitura do livro do Pequeno Príncipe. Bem, espero que vocês tenham conseguido relaxar com a minha leitura e eu vejo vocês em um outro momento. Boa noite, dormam bem.